todas. Estamos aí, mais um programa Berimbau, sétima edição, sétima bem significativa essa edição. E aí a gente hoje vai falar sobre alimentação e tal, alimentação viva, alimentação saudável do nosso povo, certo? E é isso aí, o programa Berimbau, ele está na sua sétima edição. Importante lembrar que ele é uma iniciativa de duas organizações quilombistas, panafricanistas. Uma é o Centro Unificado Panafricanista, certo? De atuação na Bahia e tal. E o outro é a Cubata Big Field de Angola, certo? Que está aí também na sua caminhada já há 3 anos aí, fazendo atividades e conscientização a partir da capoeira também, certo? E hoje a gente vai falar sobre alimentação. Vou passar a bola para a irmã para ela apresentar as convidadas. E aí a gente vai fazer aquele mesmo modelo de conversa que é o programa Berimbau, que é a nossa proposta aqui, a gente fazer um modelo de conversa onde a gente possa fazer uma coisa circular, gingando mesmo. Então, várias vezes, quando a gente estiver também em mediador, a gente tiver opinião, a gente vai emitir, a gente vai trocar. E é isso aí, tá ligado? E vamos que vamos, passar a bola para a irmã Isa Preta aí, para ela apresentar as irmãs aí. E aí a gente já começa falando o que a gente tem para falar hoje. E é isso aí. Salve, família! É um prazer muito grande estrear aqui na TV Cine Quebrada e com essas pretas lindas, né? Essas mulheres africanas em diáspora. Então, eu vou apresentar a Ana Patrocínio, que tem 24 anos. Ela é uma modé, angoleira, modelo, artista e produtora. Salve, irmão, prazer. A gente tá com a gente também a Bia Felizardo. A Bia, ela é co-coordenadora do projeto Terapia da Fiocruz, é jornalista, angoleira também, trabalha como educadora em alimentação viva, pesquisa sobre fatos políticos e sociais referentes à agroecologia. E a Carol Costa, a Carol, que é filha de Cristiane José Luiz, neta de Sônia, moradora de São João do Miriti, amante da cozinha, da cerveja, do samba e das viagens, e criou a página AfroSou em 2017, assim que mudou a sua alimentação. Ela decidiu compartilhar receitas e informações a partir da construção de uma comida de verdade, com destaque na valorização de frutas, legumes e verduras. Então, gente, o espaço é de vocês. Nós vamos falar sobre um tema muito importante, porque, afinal de contas, a gente precisa deixar claro, precisa ser consciente de que não é o racismo que mais mata a população, mata a nossa população, é a hipertensão, e são as doenças cardiovasculares, e a fonte dessas doenças é exatamente a alimentação. Então, nada mais urgente do que construir uma agenda que fale sobre alimentação viva. Então, é com vocês, eu queria saber, então, de fato, o que é essa alimentação viva? A gente pode começar pela Bia. Saudações, irmãos e irmãs. Bom, primeiro gostaria de agradecer, né, a oportunidade de fazer parte dessa construção do programa de hoje, ao lado dessas mulheres pretas que são referências, inspirações, e sou muito honrada em fazer parte da Cubata Big Field Angola. Essa parceria com a Cupana Africanista, né? Como disse nossa irmã amada Quintai, está sendo muito fluida, muito consistente, né? De uma sustentabilidade muito legal, muito bacana. E é isso, né? Como já disseram, sou jornalista, sou angoleira, faço parte da Cubata. Nossos treinos de capoeira são coordenados pelo nosso irmão Baobá. E as nossas práticas de yoga kemética são instruídas pela nossa irmã Quintai. E é isso, né? Vamos lá. Vamos começar falando sobre a alimentação viva, né? Que é a alimentação viva. A minha caminhada com a alimentação, ela começou justamente com a capoeira.
através da troca que eu tinha com as irmãs, né? Pesquisando, estudando formas de resgatar, de honrar com a nossa ancestralidade, pesquisando formas de qualidade de vida. Eu soube do projeto Terapia e hoje eu estou como co-coordenadora do projeto. Ele é um projeto socioambiental da Fiocruz e nós oferecemos cursos gratuitos e participativos sobre a culinária da alimentação viva e também aulas práticas de agroecologia e grupos de estudos que abordam temas referentes à agroecologia, temas sociais e temas políticos referentes à agroecologia. Bom, o Terapia ele é uma grande escola e onde eu tive a oportunidade de aprender sobre o alimento vivo e também sou muito grata de fazer parte do atual corpo de gestores desse projeto. A nossa Cubata, não posso deixar de mencionar aqui, ela é um núcleo do grupo de capoeira Angola Aluandê, do nosso mestre Célio, e é isso, muita honra, assim, muita gratidão por fazer parte dessa família e muita gratidão pelo nosso mestre preservar a nossa capoeira. E vamos lá. Bom, os nossos hábitos alimentares, eles não são passados para a gente através da... Eles são passados para a gente através da nossa família. E eles carregam muito afeto, eles são influenciados pela nossa situação financeira, pelo ambiente. E é importante a gente refletir que a alimentação viva, ela não é passada para a gente pela nossa família. Ela é resultado de uma consciência, de uma busca. E lá no Terapia, a gente costuma muito trabalhar com receitas que lembram a família. Por exemplo, moqueca viva, torta viva, bolo vivo, queijo. E esse método ele ajuda a trabalhar com a criatividade das pessoas que estão começando a conhecer, a aprender sobre o alimento vivo. O alimento, as receitas vivas, elas têm como carro-chefe as sementes germinadas, os grãos germinados, que são girassol com casca, girassol sem casca, lentilha, amêndoa, grão de bico, amendoim, aveia. E, enfim, cada semente vai ter a sua textura, a sua particularidade, o seu tamanho, o seu tempo de germinação, a sua graciosidade, o seu saber e o seu sabor, né? Então, eu sugiro aqui que quem tiver o interesse de saber sobre cada processo de germinação dessas sementes, procurem o livro vivo do Terapia, no site do Terapia, terapia.com.br, que lá vai ter detalhadamente cada processo de germinação de todas essas sementes que eu citei. O modo de germinar, ele normalmente, todas as sementes vão passar pelo processo de despertar da água. Então, toda semente vai ficar um período de 8 a 12 horas na água. Aí algumas, após esse período, já estão prontas para consumo e outras precisam passar por um período no ar também. Então, como é muita informação, como eu disse aqui, sugiro que vocês pesquisem no livro vivo para saber direitinho sobre como é cada processo de cada semente. Na germinação, a semente ela vai ter o seu potencial de vitalidade máximo, assim, e ela vai facilitar a nossa digestão. Então, nós não vamos gastar muita energia para consumir as sementes germinadas. Essas sementes germinadas, elas produzem uma grande quantidade de enzimas digestivas que vão ajudar no nosso processo digestivo. E o que é esse termo, né? Vital, vitalidade, potencial de vitalidade? A gente usa muito isso na alimentação viva. E a alimentação viva,
ela considera que a nossa maior fonte de alimento ela está na vitalidade dos vegetais. A alimentação viva ela considera que o homem ele se alimenta de vida. Então, a vida ela está além da matéria. E todos nós vamos saber reconhecer porque a gente carrega conosco. Então, a vitalidade não tem uma explicação para a vitalidade, é uma coisa que a gente sente. E nas receitas vivas, além das sementes germinadas, nós vamos ter os vegetais crus. Nós não vamos cozinhar os alimentos. São receitas cruas. E, por exemplo, no nosso dia a dia, assim, né, no cozinhar, por exemplo, nós temos a cebola, que é um pouco difícil de consumir ela crua, né? Então, nós temos um procedimento que se chama marinar, que é quando a gente vai passar a energia, o calor das nossas mãos para o alimento. Aí a gente vai jogar um pouquinho de azeite, um pouquinho de sal na cebola e fazer movimentações assim com as mãos. E a gente vai estar marinando a cebola para ela ficar um pouco mais macia e um pouco mais fácil da gente consumir. Então, essa experiência da alimentação viva é a experiência da gente se observar o nosso estado físico, espiritual, emocional, o quanto ele é melhorado quando a gente consome comidas cruas, ao invés dos ultraprocessados. E é uma coisa que a gente vai perceber, que a gente vai observar na gente mesma, a vitalidade que vai estar refletindo no nosso corpo, a vitalidade que a gente consome. Então, aí eu cito sobre os ultraprocessados, né? A diferença de consumir alimento vivo para ultraprocessado. Nós temos um material que se chama Guia Alimentar da População Brasileira. A última atualização foi em 2014, e ele aborda a alimentação saudável, faz uma abordagem, né, da alimentação saudável como um direito. E ele faz a classificação dos alimentos, são várias categorias, são 4 categorias ao todo, eu acho. Alimentos in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. Os ultraprocessados são aqueles alimentos que que levam uma grande quantidade de ingredientes e que a gente nem conhece o nome, não sabe, nunca ouviu falar naquele nome, e são alimentos com muita gordura, açúcar, enfim. São alimentos que a gente deve evitar justamente pela questão do seu ingrediente. Quanto menos ingredientes tiver, melhor. E ingredientes naturais, né? Vamos primar por isso. Então, aí eu cito sobre me observar quando eu como alimento vivo e quanto isso me dá determinação, né? Me dá disposição para treinar a capoeira. Como eu trabalho com isso, já me perguntaram muito se eu me alimento 100% do vivo. E não, eu não me alimento 100% do vivo. E é justamente aí quando eu observo, quando eu me alimento mal, a diferença da minha resistência física nos meus treinos de capoeira. E é isso, sabe? É um caminho, assim, que de muita resistência, porque aqui na minha casa, por exemplo, eu moro com o meu pai, e ele não come nada de alimento vivo. O máximo ele toma é o suco que eu faço, que eu posso falar dele aqui também depois, o suco de clorofila. E ele não come, assim, as receitas que eu faço, ele não tem afinidade, assim, nenhuma, as receitas vivas. E tudo que eu faço é para o meu consumo próprio, né? Como a gente está nesse atual cenário de pandemia, a gente não está indo para o espaço físico do Terapia, onde a gente pode confraternizar com pessoas que também estão nessa busca. Então, é um caminho que eu estou construindo, assim, ainda mesmo, de muita resistência, de consciência. E é isso, assim. Não sei se eu estou falando muito aqui, gente. Se vocês têm alguma pergunta sobre o que eu já trouxe.
quiser prosseguir, de boa, vai falando, vai soltando a voz. Mas se quiser passar a bola também, a gente vai falando. No caso que, tipo, como você trouxe várias paradas aí, né? E aí, quanto mais você fala, mais coisa que tem pra gente pensar e refletir também, né? E esse lance que você falou da vitalidade que vem no alimento, né? Eu acho que isso tem muita pertinência no sentido de, tipo, quando a gente é mais novo, a gente aprende sobre cadeia alimentar, certo? E toda a energia, no caso física, né, biológica, que vem nos alimentos e a gente vai estar consumindo, também vem junto com a gente, né, por causa da cadeia alimentar. Sem contar também esse lance da energia espiritual, né, de como que o alimento também foi cultivado, e no caso, se for carne animal, né, tipo, como que está sendo criado esse animal também, tudo isso, né, todas essas questões e tal. E se as irmãs também quiserem comentar um pouco como é que foi esse processo, tal como Bia acabou de comentar aí, tal como foi o processo de conscientização alimentar nesse sentido, né? Bia já colocou aí para a gente como que é difícil a gente resistir, né? Porque é um processo de muita retidão e também de muita dificuldade por causa da questão industrial, ideológica, de propaganda, de marketing também, tudo isso tá nesse processo, né? E para vocês, para a Aninha, para a Carol, como é que foi aí esse processo de conscientização alimentar? Irmã Carol, quer falar primeiro? Não? Então, vamos lá. Primeiro, eu quero pedir licença aos meus mais velhos, aos meus mais novos, a todo mundo aqui presente, todo mundo que está assistindo. Dizer que estou muito grata também de estar aqui mais uma vez, participando do programa, dessa junção da Cuba Panafricanista com a Cubata BFA. E, bom, vamos lá. Eu tô assim, novinha no assunto da alimentação viva, né? É algo que eu venho pesquisando nesses últimos 3 anos, mas pela necessidade, né, de pensar em saúde, né? Então, eu sou de São Paulo e aí eu vim para o Rio de Janeiro para fazer faculdade. E aqui no Rio de Janeiro foi onde eu encontrei também, junto com a galera da capoeira, junto com a galera das manifestações culturais, que eu ouvi falar pela primeira vez nesse termo, alimentação viva, né? E eu sempre fui depois eu fui entender, por exemplo, eu sempre fui uma criança, a Aninha comentou da questão do queijo vivo, né? Eu sempre fui uma criança que eu era muito enjoada quando criança, eu comia muita besteira, mas, por exemplo, eu amava queijo, eu amo queijo, na verdade, assim, eu gosto muito de queijo, mas eu era uma criança que eu comia mussarela crua, sabe? Tipo, o queijo, eu pegava o queijo e comia, pra mim tava tudo certo, precisava de molho, precisava de sanduíche, era só o queijo. Então eu comia muito, e eu sempre fui uma criança muito sinusitada, né? Eu tinha sinusite atacada. Então mudava o tempo, assim, o tempo fazia um friozinho. Quando chegava o inverno, era um horror na minha vida, porque tudo isso aqui ficava constipado. Eu sentia muitas dores de cabeça, tinha muito catarro. E, né, agora mais velha, fui descobrir que o queijo, né, esse queijo que a gente come, que vem do leite de vaca, né, ele causa muito pus, muito muco, ele já vem com muito pus, né, do processo de feitura dele, porque é um processo violento, né, não é um processo legal para a vaquinha que está lá. E aí ele é um queijo que é danoso à nossa saúde. Depois eu fui entender que eu sempre que virava o tempo, a minha imunidade abaixava pelo consumo. Eu não tomava leite, nunca gostei de leite, mas eu consumia muito queijo, muito mesmo. Então isso influenciou na minha saúde de criança, né? E quando eu descobri isso, eu estava passando por um processo que eu estava muito inchada, que eu estava começando a ter várias reações a certas comidas. Então eu bebia cerveja, eu ficava inchada. Eu comi um salgadinho na faculdade, frito, sabe, de presunto e queijo, eu ficava com gases, eu começava a passar mal. Até que um dia eu comi um lanche, comecei a passar muito, muito, muito mal. Eu não conseguia respirar, que me dava uma pontada. Enfim, eu fiquei meio desesperada e eu falei, não consegui ser atendida direito nos hospitais. Então eu falei, ou eu mudo minha alimentação, ou eu não vou ter, sabe, uma vida saudável.
E aí foi quando eu diminuí. Eu lembro de uma época que, assim, o primeiro passo é a gente meio que surtar, né? Nossa, eu tô passando mal. Cortei pão, cortei um monte de coisa, assim. Cortei conservantes, a maioria de alimentos com conservantes, então não comia mais nenhum tipo de molho, nada que fosse industrializado. E eu cortei muito o consumo do queijo. E quando eu cortei o consumo do queijo e eu comecei a fazer um tratamento com rapé, eu nunca mais tive crises de sinusite, né? Então, nesses últimos 3 anos que eu venho equilibrando, né? Porque depois que eu entendi que me fazia muito mal, eu fui tentar achar saídas e aí surge a alimentação viva. Hoje em dia a gente tem a oportunidade de fazer queijos vivos, né? E eu fiz um curso e eu tô louca para aplicar, porque eu gosto muito de queijo, mas eu sei que a longo prazo, a longo prazo, a médio, curto prazo, depende muito do organismo da galera, né? Enfim, isso vem a fazer muito mal. E aí eu quero pensar sobre saúde, né? Eu quero pensar sobre vitalidade, que foi o que a Aninha apresentou. O termo o que a alimentação viva nos traz é a questão de nós nos nutrirmos de vitalidade, né? A gente come, acha que tá tudo certo, que a gente pode comer qualquer coisa, come para ficar cheio. Não, a nossa comida é a nossa nutrição, né? O que nos vai nos manter vivos e fortes e saudáveis. Então, a alimentação viva, ela surge para mim muito nessa questão de saúde, né? A minha alimentação também não é 100% viva, eu também estou aprendo muito com a Ana. A Carol do AfroSou, eu já acompanhava o trabalho também, acho incrível as receitas, já fiz receita em casa, pelo perfil dela, então bom também a gente ter essas referências, fazem muita diferença. A gente às vezes compartilha uma coisa na internet, acha que ninguém tá vendo, mas tá vendo, pode estar ajudando uma irmã e um irmão. E aí eu percebi uma mudança muito grande, assim, hoje em dia eu tento manter pelo menos 80% do meu prato vivo e cru, então eu tento sempre estar germinando um broto, por exemplo, a minha semente de girassol já tá aqui, para despertar no processo da água, porque amanhã eu vou deixar ela no ar, que eu já quero meu broto de girassol. E eu tento colocar o menos possível de comida não viva, assim, no prato. Mas a minha alimentação não é 100% viva, mas eu achei um equilíbrio, né? E é tácito, assim, essa questão de saúde, assim, eu não me sinto mais inchada hoje, eu consigo fazer jejum hoje em dia, sabe, para descansar, para me regenerar. Eu entendi a importância da germinação dos brotos, né, que foi o que eu entendi que é vital na alimentação viva, né, a gente germinar, a gente brotar, a gente dar a vida. Então, às vezes, ao invés de eu comer um feijão, que eu amo feijão, quem não gosta de um feijão, um caldo de feijão, mas às vezes eu quero comer o broto, sabe? E aí eu descobri uma outra forma e formas mais criativas também de fazer outros pratos, outros gostos, e meu corpo só agradece, assim. Eu tenho outro tipo de reflexo hoje. Isso me ajudou muito, principalmente na capoeira, porque o meu reflexo mudou, eu consigo sustentar melhor o meu corpo. Há 3 anos atrás eu não conseguia sustentar o peso do meu corpo. Eu não tinha mais energia, sabe, para fazer exercícios. E me senti bem com isso. Então, com a alimentação, isso mudou, né? Uma consciência também do que eu estou ingerindo, do que eu preciso realmente ingerir, do que eu não preciso, né? Do que é essa questão também. A alimentação viva também me ajudou muito com essa questão do lidar com o emocional na comida, né? Porque é isso, é interessante que a Aninha falou do projeto da terapia, dele trabalhar com essas memórias afetivas, porque é isso, você vê, eu vejo eu não sou muito apegada à carne vermelha, mas, por exemplo, eu ainda como peixe, e o frango é uma comida que me dá muita memória afetiva, assim, o frango da minha mãe, o frango que a minha avó fazia, então, às vezes eu vou na casa da minha mãe, assim, eu nem como no dia a dia, mas vou na casa da minha mãe, tem o frango, e tá tudo bem, assim, eu sei que no meu dia a dia eu sigo o meu equilíbrio, né, então eu consigo ter mais essa consciência dessa alimentação, do que eu tô consumindo, e hoje eu priorizo ter essa vitalidade nas minhas alimentações, porque isso fez uma revolução na minha vida, assim, tanto no reflexo, como eu disse, na capoeira, agora eu consigo ter um reflexo melhor, eu consigo entender a mandinga do outro melhor, porque eu também entendo a minha mandinga melhor, porque tudo que eu tô absorvendo também faz com que eu converse essa vitalidade do alimento, né? Quando eu como um alimento germinado, faz com que eu converse melhor com o meu próprio corpo, então automaticamente eu tô me conhecendo mais.
Então, estou aí nesse caminho. Tenho várias perguntas também, né? Acho que todo mundo tem. Acho que a gente vai sanando com a prática, com a experiência, com a tentativa também, né? E é isso, assim, alimentação viva eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar em não de uma forma restritiva e de assim, precisa ser esse caminho, a gente precisa entender, né, pesquisar e entender qual é o efeito dentro do nosso corpo e ver como isso é positivo, porque a minha expectativa é que os meus filhos já tenham essa alimentação 100% viva, talvez, sabe, ou que eles priorizem 90% da alimentação deles de comida solar, né, de comida viva, então comida que vem da terra, que a gente não precisa cozinhar, né, que são as frutas, os vegetais cozinhados, né, como a Aninha apresentou, que é o processo de marinação, e os brotos, né, essa questão de você fazer um suco e com brotos e você já tomar logo de manhã, já sentir uma energia, uma disposição. Então, é uma caminhada e, assim, está sendo muito gratificante, quero aprender mais, inclusive. Então, Carolzinha, vai que é sua. Oi, gente. Espero que minha internet esteja boa. Não sei se está chegando com atraso aí. Rotep, eu queria agradecer muito por compartilhar esse momento com vocês. Cara, pensar sobre alimentação viva, para mim, é pensar na construção, né, daquele alimento, né, e não pensar apenas como ele está no meu prato, mas pensar em como ele foi plantado, quem foram as pessoas que plantaram, e pensar nesse processo mesmo que a gente tem em relação a esse alimento. E a minha alimentação totalmente com base de vegetais, apenas vegetais. Não é 100% viva, mas eu incluo alimentação viva e alimentação crua no meu dia a dia. Pensar sobre esse tipo de alimentação me faz questionar algumas coisas. Eu não tive acesso assim a alguma pessoa, né, como a Bia, que faz parte do terapia. Eu sempre fiz minhas pesquisas sozinha e atualmente hoje eu vendo queijo vivo pelo contato com a Ema Yama, que também foi minha instrutora de yoga kemética. Então, quando a gente fala sobre alimento, a gente está falando sobre corpo e consciência. Então, é muita coisa que está envolvida. Um pouco antes de mudar a minha alimentação, o primeiro processo que eu entrei de transformação foi a transição capilar. Então, depois da transição capilar, eu comecei a questionar sobre a minha alimentação, porque eu fazia pesquisa sobre conflitos socioambientais, né? Durante um bom tempo, eu fiquei pensando qual seria a melhor forma, né? Qual seria a melhor alimentação que conversasse, né, com a minha posição, né? E aí, primeiro apareceu o vegetarianismo para mim e eu não sabia o que era, não fazia ideia. E foi a primeira vez que eu escutei falar foi numa aula de educação ambiental. E aí, depois desse momento, eu falei, tá, beleza, tipo, eu acho que isso funciona para mim. E... Mas, assim, eu não conhecia ninguém, né? Eu moro na Baixada Fluminense, tipo, brother, não tem ninguém aqui na Baixada que tem esse tipo de alimentação, e eu também não tinha nenhum amigo. E aí eu comecei a fazer minhas pesquisas sozinha. E aí, nesse tempo, eu encontrei uma galera da Baixada que tinha essa mesma alimentação que eu. E teve um dia, assim, que rolou de fazer um piquenique, um encontro, assim, na praça, todo mundo levar os seus pratos. E aí foi uma pessoa que eu não conheço até hoje, né, que fez esse evento. E daí eu fui nesse evento com uma outra galera. E depois desse evento eu vi que era necessário a gente falar mais sobre a nossa alimentação e também compartilhar mais informações, né? Porque eu não fazia ideia do que eu poderia comer. Então, a partir desse momento foi que eu mudei minha alimentação, no final de 2016 para 2017, e eu comecei a fazer, né, a organizar esses eventos na Baixada Fluminense.
em Nova Iguaçu especificamente, e depois fiz alguns encontros em Madureira. E aí eu fiquei fazendo isso por uns 3 anos, mais ou menos. Mas chegou um momento que aquilo não fazia mais sentido para mim, assim, enquanto mulher africana, aquilo não se encaixava mais, e eu queria buscar pessoas pretas que falassem sobre alimentação, sabe? E aí, cara, foi nesse momento que eu descobri um outro mundo, continuando fazendo minhas pesquisas sozinha, assim. E aí que eu descobri Dr. Seb e Dr. Laila África, Aris Latam, são homens maravilhosos que discutem sobre alimentação e discutem sobre uma alimentação vegetal, né? E aí mas o problema é que todos os conhecimentos, né, que eu tive deles foram a partir de livros, né? Então, são livros em inglês, o acesso é muito difícil. E como eu tenho estudado isso durante um tempo, foi por isso que esse ano eu decidi fazer o projeto Acoma, que a gente vai discutir o livro Nutricídio, que fala sobre o nutricídio, né, que é a destruição nutricional da população preta. Nesse meio tempo, assim, eu fiz o meu perfil lá no Instagram exatamente para poder mostrar para outras pessoas que era possível ter uma alimentação com base vegetal. E eu não consegui fazer parte, eu não consegui, na verdade, participar do Terapia, porque eu acho que é dia de semana, e aí eu não conseguia participar, então, tipo, o pouco que eu sei de alimentação viva foi lendo o livro, então o livro é muito bom. E esse ano também eu fiz um projeto para que outras pessoas pudessem incluir mais alimentação viva e crua. Então, no meu perfil também, eu comecei a compartilhar a germinação, né, de lentilha, o suco vivo de clorofila, né, que é o sucalçar, que é a semente de girassol germinada, couve e maçã, sem água. Esse suco eu aprendi também com a Emayama. E eu acho que é esse processo, sabe? Eu vejo que é importante a gente estar falando sobre alimentação, e eu entendo que isso faz parte da minha missão, sabe? E é isso, assim, acho que eu falei um pouco como foi minha trajetória e como tem sido isso para mim, sabe? Porque falar sobre alimentação, a gente também falar também sobre privilégio, né, cara? Porque você não vai perder, né? Eu ia falar perder, mas não era essa a palavra. Mas você separar um tempo para se dedicar, né, a ter uma alimentação melhor, escolher melhores alimentos, brother, dependendo do que a gente escolhe, a alimentação é cara, né? Então a gente precisa lidar com isso, a gente precisa também ser honesto e demanda tempo, né? Inclusive, a alimentação viva demanda muito tempo. Então, é isso, assim, a minha alimentação é de base vegetal. Durante a semana, eu incluo opções vivas, opções cruas também, mas... acho que é isso que eu queria falar. Senão vou ficar falando para sempre. Massa. Pode falar, Maca. Massa que tá todo mundo inspirado, falando bastante. É isso aí, vamos que vamos, meu povo. Mas você tocou várias ideias aí sobre essa questão da alimentação. Tipo, isso é muito caro. E também eu fico muito representado que você está falando aí exatamente por esse lance da Baixada Fluminense, tá ligado? De ser uma realidade também específica, né? Onde esse debate de dieta não é um debate muito corriqueiro, até mesmo porque a forma como que a Baixada Fluminense está alocada mesmo, né, de ser várias cidades dormitório também, as pessoas vão trabalhar no Rio de Janeiro e depois voltam, e aí todo esse lance também de como se organiza o tempo no sistema econômico que a gente está também, né, o tempo ele é estreito, o tempo ele é dinheiro, então nesse sentido também de, como é que a gente desenvolve, assim, estratégias, né,
como você mesmo aí falou, que a gente tem que ser honesto, que ter tempo é uma coisa à parte, né? E também buscar isso é uma coisa à parte, né? Mas, tipo, como é que a gente desenvolve estratégia assim para democratizar esse lance da discussão sobre a dieta e também sobre como que a gente localiza assim, no contexto urbano, né? E aí todo mundo pode comentar, né? Porque eu acho que cada uma de vocês deve ter uma estratégia, né? Para no contexto urbano, como é que a gente vai ter acesso aos pequenos produtores, certo? A gente aqui que está no Rio de Janeiro e tudo mais, na Baixada Fluminense, como é que a gente faz para ter acesso aos pequenos produtores? Onde estão os pequenos produtores? Eles estão no Rio de Janeiro, eles estão na Baixada Fluminense, eles estão no interior? Como é que é? Vocês conhecem? Como é que é esse lance aí? Então, cara, de pequenos Solta a voz, produtores, solta a está voz. mais no interior. Vocês estão me ouvindo? Agora sim, pode falar. Ah, tá. Em relação a alimentos, né, de pequenos produtores, é um pouco difícil. Eu sou da Baixada, né? Então, para mim é um pouco difícil, porque geralmente a gente consegue mais em feira, e feira é dia de semana, só que dia de semana, sem ser na pandemia, não estou em casa, estou trabalhando o dia inteiro. Então, é difícil para mim. E em relação a produtos orgânicos e de pequenos produtores, assim, pelo menos o que eu vejo, né, do que eu tenho acesso, que até do que eu compartilho, é muito mais para o Rio. E aí a entrega para a Baixada, o frete não vale a pena. Então, esses são os motivos de não optar por uma alimentação, por enquanto, de pequenos produtores, orgânico, né? Enfim, pelo menos essa é a minha realidade. Não, eu ia dizer que a fala dela realmente trouxe aí uma complexidade muito grande de questões para a gente pensar, né? A primeira é de a gente recuperar a alimentação como uma tecnologia ancestral que foi retirada de nós, né? Porque o nosso processo de pensar o alimento, de levar o alimento para a mesa das famílias, ele é extremamente ocidental, né? E aí a gente tem que entender a alimentação também como esse processo de construir uma agenda, uma proposta para as famílias pretas, né? E aí, nesse sentido, eu queria saber da Beatriz, que ela trabalha no projeto junto à Fiocruz, o que a terapia tem desenvolvido? Vocês têm pensado sobre projetos para democratizar, vou usar assim essa palavra, né? Para levar de fato para as famílias essa alternativa, né? Porque se não é possível uma alimentação completamente viva, mas pelo menos da mais qualidade a alimentação que já é consumida, de fazer algum tipo de troca, né? A gente pensar nesse debate do ponto de vista das famílias pretas, né? Vocês todas aí mencionaram as dificuldades de colocar isso em prática, né? Porque tem a questão do custo, do acesso a esse alimento. Então, assim, queria saber da Bia se vocês têm pensado nisso enquanto projeto terapia, nessa disseminação dessas informações junto às famílias pretas, né? Tipo, eu sou de São Luís do Maranhão, né? O Maranhão é um estado que tem uma população rural aí bem considerável, né? Mas eu vejo que as políticas públicas para o uso da terra são extremamente escassas. E a gente, por outro lado, tem o modelo dos quilombos, que são pequenas Áfricas espalhadas, né, pelo país, onde a relação com a natureza e, consequentemente, com o alimento, ela é muito mais saudável e é um caminho também para onde a gente pode olhar para começar a pensar na alimentação viva, ou ao menos melhorar a qualidade, né, dessa alimentação. Principalmente das famílias urbanas também, que não têm acesso à terra. Então, eu queria saber de vocês, principalmente da Bia também,
se existe algum tipo de projeto nesse sentido. Bom, gente, são muitas coisas, né? Como você disse, é uma complexidade mesmo muito grande, são muitas questões a tudo que foi colocado. Primeiro, eu queria muito dizer a Carolina que eu admiro muito, assim, cara, o seu trabalho, você é uma grande inspiração mesmo. Eu admiro muito, assim, os projetos que você se envolve e põe para frente, é uma grande inspiração mesmo. Bom, essa questão do privilégio, né, do acesso à informação, de saber o proceder da produção do alimento, ela é uma questão que vem de estrutural, assim mesmo, né? Nós temos a Ana Santos, do CEM, Centro de Integração da Serra da Misericórdia, que ela é uma grande referência com esse trabalho agroecológico, com esse trabalho de produtos orgânicos nas comunidades, nas favelas. Ela participou de um estudo nosso de agroecologia sobre o tema racismo ambiental, e ela levou um texto para a gente, né, referências para a gente, que esse termo, racismo ambiental, ele surgiu nos Estados Unidos e foi através de estudos assim da comunidade afro-americana que fez uma localização territorial das indústrias assim poluentes. E é uma coisa que você vê que é intencional, assim, essas indústrias são colocadas em locais majoritariamente pretos, pobres, né? Essas indústrias dos ultraprocessados, dessa comida de pior qualidade. E realmente, assim, falta ainda organização, ainda falta mesmo uma agenda para trabalhar esse projeto de levar comida saudável para as famílias pretas. A Ana Santos, ela é uma grande referência assim, aqui no Rio de Janeiro. Ela tem esse trabalho lindo assim, na Serra da Misericórdia e muito sustentado por mulheres também de lá. E aqui na Baixada Fluminense, a gente tem uma feira orgânica, só que, como a Carol disse, é dia de semana, então fica mais difícil o acesso. E, por exemplo, tem muito também a questão da informação também pesa, porque, por exemplo, em Mesquita, que é uma cidade vizinha de Nova Iguaçu, já aconteceu dos produtores, lá também tem uma feira orgânica, e já aconteceu dos produtores pensarem em acabar com a feira por falta de demanda. Então, essa falta de demanda também a gente pode pensar que é pela questão do horário, mas também pela questão da informação, né? Os ultraprocessados estão aí a cada esquina da nossa casa, é muito fácil o acesso. Mídia também ajuda muito, né? E sobre a terapia, a gente está com alguns projetos parados no momento pela questão da pandemia, né? A gente não está nem podendo ir ao espaço físico do projeto, mas a gente pensa em construir assim uma parceria com alguma ONG de Manguinhos e esperar essa situação passar, porque o terapia ele fica localizado na instituição Fiocruz, em Manguinhos. Então, a gente esperar esse período passar e botar algum projeto desse para frente, que é o que mais importa. É massa também isso que a Isa perguntou. E o que a Aninha falou, eu não sabia dessa informação dessa feira de Mesquita, né? Que periga acabar, inclusive, por falta de clientes, né? Uma feira orgânica no meio da Baixada Fluminense. E aí a gente pensa como é importante a nossa organização, né? A Cubata, a nossa Cubata BFA, que é coordenada pelo nosso CEB Urambaubá, ela tem também essa proposta da gente pensar o que fazer a partir de agora.
né? A gente sabe que existe nutricídio, né? A gente sabe que existe racismo ambiental. E como é que a gente sabe que também que não dá para ficar dependendo só das grandes organizações, enfim, a gente vai se articulando, mas como a gente se organiza, né? Então, por exemplo, eu não tenho acesso a diversos pequenos produtores, mas eu fui pesquisar, achei um irmão que é de Macaé, se eu não me engano, ele sempre vem, mas também as entregas são mais para a Zona Sul e alguns bairros da Zona Norte. Tem um irmão também, que é o Diego, que ele mora em Magé, e ele tem, na casa dele, ele tem plantações, ele tem árvores frutíferas, né? Então, sempre que ele vem para cá, ele manda mensagem. Então, a gente faz a nossa caixinha de alimentos orgânicos. E eu acho que vai muito também, importante da gente se organizar. Por exemplo, a gente na Cubata, a gente tem o desejo de comprar terra. E comprar terra para a gente ter onde plantar. E para a gente ter a nossa produção, saber de onde vem a nossa comida e saber onde é que é, né? De onde vem, como é feito, qual é a energia e ter certeza que esse alimento vai trazer vitalidade. Então a gente quer uma terra, um terreno, onde a gente vai plantar, onde a gente vai jogar capoeira, onde a gente vai fazer práticas de Kemet Yoga e que isso seja aberto a toda a nossa comunidade, né? Então a gente expandir esse acesso do nosso povo, né? Então a gente pensar nessa lógica da prosperidade, né? Não dessa escassez. A gente sabe que é difícil o acesso, mas agora que a gente sabe que tem o acesso, a gente vai se organizar. Então é importante todo mundo aqui, cada um nas suas redes, né, nos seus coletivos, nas suas comunidades, que a gente é um povo que sempre está em coletivo, em comunidade, a gente pensar, né, nisso, na nossa responsabilidade. Então a nossa responsabilidade, como a gente ganha dinheiro, guarda dinheiro para a gente conseguir comprar um terreno e ter o nosso terreno, ter onde viver, ter onde comer uma comida saudável, ter onde fazer nossas práticas. Então acho legal também a gente pensar, além da gente ir atrás, né, dessas pesquisas, onde estão esses pequenos produtores? E se a gente não achar, por que a gente também não pode ser, né? Por que a gente também não pode investir e produzir o nosso próprio alimento? Eu vejo que esse também é um dos objetivos da nossa Cubata. Então, eu não sabia dessa feira orgânica, vou pesquisar mais, e eu acho que é assim, a gente vai se articulando como pode, mas a gente não pode se perder no objetivo nunca, né? Então, a gente vai, a gente tem um projeto, né? Nós na Cubata, a gente quer ter essa terra, a gente quer produzir nosso alimento e colocar para frente, ver que talvez na nossa próxima geração a gente já esteja muito à frente, né, nesse debate, a gente já esteja praticando realmente e tendo uma melhor alimentação no nosso dia a dia, uma vitalidade maior. Massa, é isso. Eu acho que é muito fundamental mesmo, né, quando a gente está falando da alimentação, a gente ir na profundidade do que é a questão, assim, de terra no Brasil, né? O Brasil é um país que sempre teve a concentração fundiária como uma coisa fundamental, uma figa do Brasil, né? O Brasil ele só existe por concentração fundiária, né? Desde sempre, desde a época da colonização. Então a gente pensar também como que funciona essa lógica e como que também o capitalismo organiza, né, a lógica da escoação de alimentos em relação aos grandes centros urbanos, né? E como que essas populações que têm uma ancestralidade, né, no que se refere a lida com a terra, tá ligado? A lida com o alimento, uma relação espiritual, não secular com o alimento, né? E como que a gente é cada vez mais esvaziado disso por causa dessa questão do capitalismo, da grande produção, da ideologia, o caramba 4. Então é super importante esse lance também de a gente se organizar, né? E ver as redes que já existem, é claro, né? Mas a gente também se organizar para ter terra, porque é isso, né? Um debate sobre um outro projeto de nação, um debate sobre uma outra possibilidade de Estado, a gente também está falando de terra. Isso, na verdade, é luta por terra também, né? E é como é que a gente também pensa sobre essas questões no contexto urbano, né? Como que a gente, enquanto sujeitos formados nessa urbis, a gente também pensa sobre essas questões, né? Porque o Brasil, na minha concepção, né, o Brasil ele tem essa característica de apartar suas próprias regiões, fazendo com que a população tenha uma grande ignorância sobre o próprio Brasil, tá ligado? E aí o que acontece? A gente que está aqui nesse eixo sudeste, e sobretudo nas grandes capitais, a gente pouco conhece sobre como é que funciona a lógica do campo no centro-oeste, no nordeste, no norte desse país, né? Então é importante, assim, nesse estudo a gente também buscar
essas possibilidades também em outras regiões desse país, porque esse país é continental e tem muita coisa acontecendo, né? Então é isso. Uma coisa que eu queria, assim, para a gente continuar esse debate e a gente retornar um ponto que já foi levantado aqui também, acerca dessa questão do afeto, né, cara? Porque a alimentação, ela, como a Aninha bem colocou aí, né? A alimentação não é só a gente botar a coisa no prato e comer e encher e ficar cheio com a sensação de satisfeito, de farto, e é só isso. Não é só isso, né? É todo o processo como chega, né? As energias que são trazidas com o alimento até chegar no nosso prato, né? E como que a gente também produz uma atmosfera para a alimentação, certo? Porque comer em família é uma coisa bem específica, né? E é uma coisa bem que toca na gente. Não só comer em família, mas comer em grupo, comer com as pessoas que você tem estima, que você tem esmero, que você tem amor, admiração, tá ligado? É muito diferente de você comer sozinho ou comer num lugar onde você não tem nenhuma relação afetiva, espiritual com ninguém, entende? É muito diferente, né? Então eu queria perguntar para vocês como é que funciona isso também para vocês, a atmosfera da alimentação, depois que vocês fazem uma alimentação saudável, e aí como é que quando vocês estão com seus amigos, com seus familiares, como é que vocês colocam essa atmosfera também, né? Eu tenho a experiência muito específica de ter oportunidade de me alimentar, às vezes, com meus amigos africanos lá na Bahia, né? E aí, tipo, é uma coisa muito diferente, né? Porque aqui a gente usa o lance do prato individual, né? E a galera usa uma cabaça, uma coisa mais coletiva, né, que é não necessariamente cabaça, mas qualquer, como é que diz mesmo, pirex, que for panela, bota assim todo mundo e todo mundo vai comendo junto de colher e de mão, e aí tem toda uma conversa, tá ligado? E um ritmo mesmo da própria alimentação, né, porque tá todo mundo comendo no mesmo prato, no mesmo recipiente. Então, tipo assim, você não pode também ter uma regra para comer, tá ligado? Não é livre, porque, tipo assim, tu tá comendo com várias pessoas ao mesmo tempo, tá ligado? Então você tem que ter ciência de como é que acontece ali nessa atmosfera, tá ligado? E ainda sobre esse papo da atmosfera, aí pra passar a bola pra vocês, de que, tipo, na sociedade que a gente tá numa sociedade patriarcal, certo? De origem escravocrata, tá ligado? Então, sobretudo, essa questão da mulher negra, né? Ao longo de maior parte da história do nosso país, a mulher negra foi colocada na cozinha como uma imposição, tá ligado? Como uma imposição, e ao mesmo tempo também como um lugar de resistência também, né? Porque também é da cozinha que vinha envenenamento, e era da cozinha também que se alimentava os próprios irmãos que estavam naquela condição de opressão similar e semelhante, certo? Então também sempre foi um lugar de poder também, né? E aí como é que vocês também pensam sobre isso também, né? O ato de cozinhar também, cozinhar para outros, para outras, né? Porque isso é uma questão muito problemática. Se a gente deixar assim, a gente sempre vai ser a mulher preta nesse lugar e essa questão estereotipada como uma imposição. Como é que vocês veem isso também? A descolonização do lugar de cozinhar, né? De tentar superar esses estereótipos e tudo mais também, tá ligado? É isso. Então, para mim, em relação à afetividade, eu tive que reconstruir isso quando eu mudei a minha alimentação, né? Então, você olhar para trás, né? Tipo, olhar para a história da minha avó, olhar para a história da minha mãe, olhar para a história do meu pai e entender como a comida sempre esteve presente entre a gente, né? Então, comer também é um ato de celebrar e de estar junto. Eu sempre falo isso. E eu acho que eu, enquanto Caroline, eu faço parte dessa continuidade de poder de poder compartilhar as nossas memórias em forma de alimento. Então é isso que me motiva a compartilhar o que eu faço hoje, sabe? E ai, esqueci o que eu ia falar. O que mais que você falou? Peraí, vai vir aqui. Outra pessoa pode entrar para falar que depois eu entro. Eu queria falar que também me assemelha muito a isso que a Carol acabou de falar, essa reconstrução da memória afetiva. Hoje em dia, por eu ver como eu me sinto por eu sentir, né, como essa alimentação, a alimentação vegetal, né, majoritariamente vegetal, por mais que eu não seja vegetariana, e majoritariamente viva também, como isso me faz bem, isso já construiu uma nova memória afetiva para mim, porque eu já não quero mais me sentir empanzinada. E aí eu comecei a colocar, por exemplo,
aos pouquinhos, quando eu visito minha mãe, ela faz a comida dela, meus irmãos têm outro tipo de alimentação, né? Então minha mãe, ela meio que pensa em todo mundo, mas eu já vou, ela já coloca uma semente de girassol no suco dela, sabe? Então a gente já partilha junta também desses momentos de uma alimentação viva, de uma alimentação nutritiva. Então isso já é uma coisa que já é uma nova memória afetiva para mim. Recentemente tem um irmão nosso, o Léo, que ele fez aniversário, e ele veio nos visitar aqui em casa. E aí eu falei, vem aqui que a gente vai fazer uma comida diferente. E aí eu fiz macarrão de abobrinha com molho à base de abacate, tomate, sabe? Com uma salada com brotos germinados. E foi super legal. A gente, tipo, comeu... recentemente não, né? Faz alguns meses, mas esse ano. E aí ele, antes dessa pandemia louca, e aí ele chegou e fez, e ele, tipo, nunca tinha tido esse acesso a esse tipo de alimentação, e ele super gostou, e ele achou que é muito gostoso. Então também foi outra memória afetiva, tipo, é possível eu juntar meus amigos, sabe? Que não seja só um churrasco, que não seja só beber cerveja no bar, e é possível a gente se reunir, comer uma coisa que é gostosa, e que a energia também, aquela comida foi feita com uma energia que inspira, instiga a vitalidade, né, o bem-estar, a união. Então, ao mesmo tempo que a gente ia comendo, a gente ia sentindo toda essa energia, e logo o ambiente também ia se preenchendo, né, com essa energia de vitalidade, com essa energia da gente estar junto, construindo coletivamente uma nova memória afetiva. Olha que legal. E hoje também eu estava fazendo uma correria na rua, assim, e aí eu preciso passar na feira pensando, e nossa, eu tô morrendo de vontade de comer uma salada, e eu não tinha esquecido de colocar a semente para germinar, mas só da possibilidade de pensar na salada, eu fiquei tão feliz, e assim, só de não pensar em outras coisas, em alimentos ultraprocessados, sabe, só de não pensar na carne, eu já sinto que o meu corpo já fica mais feliz com essa alimentação mais viva, mais saudável, né, à base de vegetais. Então, eu já estou trabalhando, por mais que eu tenha memórias afetivas de criança, eu já estou trabalhando outras memórias afetivas, né, isso influencia muito. Então, hoje, eu sinto isso, assim, que o meu corpo, ele pede por essa alimentação mais saudável. Então, isso já me traz uma outra sensação, eu já fico mais, eu já tendo mais a gostar, mais a preferir essa alimentação, envolver os meus amigos juntos, sabe? Eu chamo uma amiga um dia, vamos cozinhar, e vamos cozinhar isso, sabe? E é simples, é rápido, é fácil, é mais prático também, claro, que no dia a dia você ter uma alimentação 100% viva, você tem que ter tempo, é o que a gente já falou aqui. Mas você se organizar e receber seus amigos, sabe? Construir essa memória coletiva. Acho que a gente tem que pensar também nessas construções a partir de agora. Então é assim que eu tô me organizando, assim, aos pouquinhos, recriando essas memórias afetivas, né? Novas memórias afetivas pra gente, que essa afetividade seja nutritiva, né? Que não cause nosso nutricídio, e sim a nossa vitalidade, a nossa vida. Ai, gente, eu posso falar? Agora eu lembrei. Oi? Fala, irmã, solta a voz. Então, agora eu lembrei, né, do que você estava falando sobre o lugar da mulher, né, e ser esse lugar da mulher negra. E eu acho que antes de mudar a minha alimentação para uma alimentação vegetal, né, por muito tempo, eu acho que eu passei por esse caminho de entender que a cozinha não era para mim, exatamente por lembrar dessa memória de mulher negra que só cozinha, sabe? E depois que eu mudei a minha alimentação, eu fico emocionada, tá, gente? Se eu chorar aqui, é porque eu fico mesmo. Eu posso entender que aquilo foi um reencontro comigo mesma, sabe? Então, é a ancestralidade. É isso, a gente poder ver que a gente pode cozinhar e compartilhar com outras pessoas aquele alimento, sabe? A sua energia que você colocou ali, o amor que você colocou ali. Então, eu acho que a celebração, né, o amor, a gente compartilhar afeto, e é isso que faz que eu possa revisitar as minhas memórias e posso construir novas memórias, assim como a Ana acabou de falar. Então, eu acho que é essa forma que eu lido com o meu lugar
dentro da cozinha, sabe? É isso que eu queria falar. Ai. Massa. Que lindo isso. Bia, você quer falar? Sim, sobre isso, né? Na alimentação, a gente debate muito sobre como as habilidades culinárias elas foram se perdendo. E eu também tinha muito esse conceito, sabe, de não querer estar na cozinha, no fogão. E aí, quando eu comecei a repensar a minha alimentação, que eu comecei a me dedicar mais também a conquistar essa habilidade culinária. E aí eu comecei a ficar mais exigente também com as coisas que eu como, com as minhas refeições, sabe? Que eu vi que se eu quero comer alguma coisa gostosa, eu vou ter que fazer. Eu vou ter que aprender a fazer. Isso me dá uma independência, uma autonomia, sabe? E é ancestral, é o que vocês falaram aqui. Lá no Terapia, a gente tem essa dinâmica de todo mundo cozinhar junto. Lá é um curso gratuito e participativo, né? Então, as pessoas ajudam com os ingredientes e todo mundo cozinha junto, todo mundo harmoniza o lugar junto, né? Todo mundo lava a louça, guarda tudo junto. E a gente tá... E aí a gente trabalha isso, né? Porque a gente vê muito nas nossas famílias também as mulheres tomando a frente, né, dessa parte, mas é importante que todos tenham essa autonomia, essa independência na cozinha. É muito engrandecedor, né? Muito enriquecedor. E tem a questão do planejamento mesmo, assim, na alimentação viva você vai estar sempre pensando assim além, porque você tá sempre que contar o tempo da germinação da semente. Então, eu quero fazer uma pizza viva, então vou ter no sábado, então vou ter que colocar a semente, sei lá, na sexta, na quinta. Aí é questão de dedicação mesmo e persistência, né, para aprender. É isso, gente. O papo tá lindo. Tô muito feliz de estar aqui. E assim, uma coisa que eu tava, né, nas minhas leituras para entender melhor sobre esse tema, até porque, como a Ana falou, né, ela já teve esses episódios de sinusite, e eu tenho isso com frequência, e eu percebo que na semana em que eu tenho mais tempo para ingerir mais verdura, mais fruta, eu não eu não sinto, né, a sinusite me afetando, né? E aí, uma questão importante que eu estava lendo no livro do Cheikh Anta Diop, que o livro é A Origem Africana da Civilização, né? Que ele fala de uma maneira muito bonita, ele descreve essa relação sagrada da mulher e o preparo da comida, né? Que aquele território é um território de poder da mulher, né? Onde ela pode colocar essa energia feminina para alimentar a família. E aí eu fiquei me questionando de como pensar sobre esse tema de alimentação e alimentação viva ajuda a gente a deslocar essa interpretação do que é cozinhar, do lugar da mulher na cozinha, que é sempre subalterno, né? Até o próprio processo de escravização, ele deu essa interpretação de subalternidade da mulher na cozinha. E aí, quando o Cheikh Anta Diop vem e faz essa descrição da cozinha como esse lugar de domínio da mulher, como essa relação sagrada entre o alimento e pensar isso como nutrição da família, né? Isso também traz para a gente uma outra relação, né? E até porque a gente pensar em comida também é a gente pensar na relação que a gente estabelece com as outras pessoas, né? E aí vem toda essa questão desse debate de gênero, que já é uma questão para outro programa, mas assim, para tirar esse ar de subalternidade, né?
que faz todo sentido. A gente que quer ser mulher moderna, mas o que é esse empoderamento, né? Então, quando você pensa na possibilidade de cuidar da sua própria alimentação, você não está mais no lugar de subalterna, mas de você, como é que eu vou dizer, de você recuperar o controle do seu corpo, do seu estômago, e de pensar a alimentação de uma forma integral. Você não está só nutrindo o corpo, dando energia para aguentar mais um dia de trabalho, né? Mas tem toda uma questão psicológica, né? Como as meninas falaram sobre a questão do afeto, mas psicológica no sentido de que a gente sabe que muita gente usa o alimento, né? Porque tem desordens emocionais, né? Então, você ingerir mais açúcar, ingerir mais carboidrato, isso tem um domínio do psicológico, né? Então, a gente pensar nisso, de você ter o controle sobre o seu corpo, sobre o seu estômago e sobre o seu psicológico, né? De você parar de ingerir esses corantes, os conservantes, os aditivos, porque isso tudo gera, de fato, um controle emocional sobre a gente. Então, também pensar nesse aspecto. E aí, Macau, vamos nessa ginga de capoeira. Passa a bola para você. Total. Isso aí, né? Esse lance desse lugar de alimentação, de trazer a prosperidade para a comunidade também, né, nesse lugar. E também esse lance da alimentação em relação à ancestralidade também, né? Porque, no caso, sobretudo para as pessoas que são candomblecistas e tal, ou são de religiões de matriz africana, né, que tem várias, né? Esse lance da alimentação e das deidades e das pessoas que vieram antes é muito fundamental, tá ligado? É muito fundamental. É a comida mesmo, Às vezes a pessoa, tipo, que é de fora e que pensa assim, fica toda aquela coisa, não, o que acontece e tudo mais, o que acontece é comida, entendeu? Dá comida para quem veio antes e que não está fisicamente aqui, ou para as deidades, ou para os orixás, para os inquices, certo? E é comida mesmo, comida. E aí esse lugar da coroa ali, tá ligado? Dentro do terreiro, que tá fazendo isso, e para você entrar no espaço que ela tá fazendo aquilo ali naquele momento, filho, você tem que pedir agô, tem que pedir bandagira, tá ligado? Porque você não pode entrar assim, saiu entrando dentro da cozinha, tá ligado? Você tem que chegar, e se alguém, tipo, permitir você, se ela permitir, uma pessoa que tem a cargo, permitir, sobretudo a pessoa que tá na chefia ali da cozinha de axé, tá ligado? Permitir que você adentre, você pode, senão você não entra, entendeu, mano? Então é uma parada assim, maneiro da gente comentar também. Agora eu queria fazer umas perguntas mais direcionadas, né? Porque é isso, tá todo mundo falando de alimentação viva, mas cada um tem um campo, né? Uma especificidade e tal. Então eu queria fazer algumas perguntas mais direcionadas para cada uma. Vou fazer as 3, aí depois, de acordo com o que eu vou perguntando, vocês respondem respectivamente. Pode ser? Acho que sim, né? Bom, enfim. Tipo, bom, primeiro para Carol, tipo, Carol tinha falado aí desse processo de alimentação, dessa conscientização alimentar no contexto da Baixada Fluminense, contexto de região metropolitana, um contexto específico do Rio de Janeiro também, tá ligado? Da territorialidade e tudo mais, até mesmo da socialização, da sociabilidade também. Na Baixada Fluminense tem algumas diferenças em relação a quem está no Rio de Janeiro, certo? Então, tipo, você chegou nesse processo de conscientização a partir do veganismo, e aí você foi andando, caminhando, e você se entendeu enquanto uma mulher africana e reviu essa questão do veganismo, né? E aí, por exemplo, a gente escuta muito hoje em dia aí sobre esse veganismo mainstream, né, dessa galera punk, que é bem racista mesmo, em relação às religiões de matriz africana também, tá ligado? E também sobre essa galera, por exemplo, do negócio, o lance do negócio, que é tipo, o veganismo ele veio com muita força, né, na questão mainstream, sobretudo para playboyzada, da galera das party e tal, e aí, tipo assim, formou um mercado também, um mercado, por sinal, muito caro, restaurantes específicos, lugares de lanche específicos, tudo isso bem específico, tá ligado? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre o que você entende como problemático no movimento vegano, e como é que você acha que a gente pode
se posicionar, nós pretos, que estamos buscando uma alimentação melhor, se posicionar em relação a esse movimento mainstream e tudo mais, tá ligado? Essa é a pergunta para Carol. Calma aí, Carol, já vai responder. Calma aí, deixa eu fazer as outras, e aí vai todo mundo de uma vez só. Pra Bia, que tem essa questão do trabalho e tudo mais, mas eu queria que você comentasse um pouco. Tipo, a pergunta que eu queria fazer, a irmã Isa já fez, mas então eu vou levar para outro campo, o campo que a gente que vocês comentaram bastante, né? Sobre a capoeira, né? A gente enquanto um goleiro, a gente enquanto um capoeirista, como que dá dentro do circuito da capoeira, certo? Como é que a gente consegue internalizar esse debate dentro do circuito, entre os capoeiras, certo? E tal. E você também, se quisesse comentar um pouquinho a mais sobre como que a alimentação viva potencializa, né, a nossa capacidade de ser um bom capoeira, tá ligado? Também, massa. E para você, Aninha, sobre moda, certo? Moda preta, você está nesse lugar de artista, de produtora, no contexto da moda, e aí é um contexto que a gente sabe que é muito supremacista, né? E você está nessa resistência, na modelagem, na produção ali, tá ligado? E aí a gente sabe que essa questão da modelagem, a alimentação é muito cara para modelagem, né? Eu não sei, não sei se o que eu estou falando é mainstream, enfim, mas, tipo, até tirar essa dúvida também, né? Mas essa questão da alimentação é muito cara para modelagem, para a questão que está ali, né? Na foto, nas passarelas e tudo mais. E aí você, enquanto mulher preta africana, no contexto da moda no Brasil, como é que você vê isso também, tá ligado? Da alimentação, da moda. É isso. Começando por Carol. Tá. Então, gente, como eu falei, né? Aqui na Baixada, eu nunca tinha escutado sobre esse tipo de alimentação. E aí, meu primeiro contato foi com um grupo vegetariano vegano da Baixada, e eu comecei. Enquanto eu mudava minha alimentação, eu coordenei esse grupo por um tempo de encontros, né? A gente fazia uns encontros na Baixada, mas chegou um momento para mim que não fazia mais sentido, ao ponto que eu começava a me entender enquanto mulher africana, né? Então, eu comecei a fazer estudos sobre alimentação vegetal e comecei a buscar referências africanas para poder dar base, né, ao que eu entendi como que eu deveria seguir, né? E parte desse processo foi também o meu contato com a yoga kemética e com a filosofia africana, né? De não entender o veganismo mais como uma orientação, porque não fazia mais sentido, que foi criado por uma pessoa branca, enquanto pessoas africanas, já tínhamos uma alimentação com base vegetal. Então, eu precisava buscar essa informação porque eu não tinha, sabe? Eu não tinha lido em lugar nenhum, e foi nesse momento assim que eu comecei a pesquisar sobre saúde holística africana, né? Que é a base do que o Dr. Laila África fala. E entender também que esse lugar, assim, eles não colocam a gente enquanto nós somos, enquanto pessoas, sabe? Essa galera branca vai continuar aí, racista pra caralho, e é isso, sabe? E a vida do animal vai valer muito mais do que a vida de uma pessoa preta. Então, tipo, essa é a realidade. E pensar, né, nesses espaços que eles superfaturam em cima, né, desses alimentos, e também continuam numa lógica de ultraprocessado. Apesar de ser né, vegano, ele continua sendo um produto industrializado, ultraprocessado, e que não tem nenhum tipo de nutrição, né? Então, a comida que eu defendo, né, a comida que eu faço, que eu compartilho, é exatamente você buscar, né, essa comida de verdade, né, do que eu falo da minha descrição, né, tipo, da valorização de frutas, de legumes, de verduras, porque eu acho que a gente esquece, a gente acaba esquecendo, e principalmente, né, quando eu vou falar com outras pessoas que não têm esse tipo de alimentação, essa galera está muito presa nessa comida fast food. E o Laila África já diz, né, que junk food, né, comida lixo, é para galera branca, sabe? Não é para gente. Então, assim, esse foi um resumo um pouco do que foi a trajetória também, porque eu não tinha informação, sabe? Então, para me reencontrar enquanto Caroline
e depois para me reencontrar também na alimentação que eu buscava, né? Porque quando a gente está falando sobre nutricídio, a gente não está falando apenas sobre alimentação, a gente está falando de todo o processo de que uma pessoa africana passou, de separação da sua família, né? Desse distanciamento da nossa tecnologia, né? Da nossa família enquanto tecnologia. Enfim, eu acho que é mais ou menos isso. Massa, irmã, massa. Tipo, uma ideia que você comentou aí de, caraca, assim, emblemático mesmo, esse lance de que no movimento veganismo mainstream eles se importam mais com a vida dos bichos do que com a vida dos pretos, tá ligado? Porra, mano, de fato, isso é o que traduz mesmo todos esses movimentos aí, essas ideias aí que a gente vê, essas ideias fuleiras que a gente vê aí dessa galera branca e tal, fica dando, né, e tal. Vamos aí prosseguir agora. Bia. Solta a voz, Bia. Na alimentação viva, a gente tem uma que a gente chama de primeira receita, que é o suco de clorofila. E ele, a gente utiliza muito, a gente faz oficinas livres, né, desse suco. Ele tem uma série de benefícios. A gente organiza, a gente que eu falo é o corpo de voluntários assim do projeto. Organiza oficinas em lugares específicos. Tem a Bruna Evelyn, que ela é uma colaboradora do projeto e ela faz também muitas oficinas aqui na Baixada. E a gente sempre trabalha com essa primeira receita do suco de clorofila, porque a gente utiliza a maçã também, que traz um gosto mais doce para o suco, e ele é muito bem... as pessoas recebem muito bem esse suco. Eu costumo fazer muito ele para o meu pai, e aí outro dia eu perguntei para ele, falei, pai, você se sente mais saudável depois do suco de clorofila? Aí ele foi e respondeu assim, claro, graças a Deus nem gripe mais eu tenho. E sempre que eu faço suco, ele quer beber, sabe? E é isso, assim, como um primeiro contato, a gente oferece o suco. Então, eu acredito que com organizar, né, encontros para a gente beber o suco, a gente já fez isso, inclusive, na Cubata. Eu acho que é uma oportunidade, assim, de um primeiro diálogo com a alimentação. E sobre a outra pergunta, né, como essa alimentação potencializa a nossa capacidade, assim, eu não tenho nem muito o que dizer mesmo. Tipo nítido, assim, a disposição que essa alimentação me dá. Eu treino capoeira praticamente todo dia. Se eu treino hoje com um professor e ele passa uma sequência, amanhã eu estou repetindo essa sequência novamente. E eu pretendo, assim, compartilhar, né, essa, vamos dizer, essa escolha dessa alimentação, o quanto de benefícios, né, ela traz para a gente. Ela aumenta a nossa imunidade, né, ela é desintoxicante, ela traz essa vitalidade para a gente, que a gente vai observar no nosso dia a dia, nos nossos afazeres, e eu estou observando, né, enquanto o meu crescimento, assim, enquanto capoeirista, e eu percebo muito que vem a partir dessa alimentação. Acho que eu respondi, não sei. Com certeza, irmão, com certeza. Massa, com certeza, se falar que você é minha ref, tá ligado? De dedicação da capoeira no Instagram, né? Toda vez que a gente vê o Instagram de Bia, como tá Bia treinando, bom, como eu fico até na consciência, tipo, é melhor treinar, né? Isso aí, com certeza é ref. Vai lá, Aninha. Solta a voz, fala tu. Massa, é isso. Ai, axé. Então, a questão da alimentação na moda, né? Então, a moda eu digo que é um mundo, claro, é um mundo ainda muito racista, muita coisa está mudando, está para mudar, mas ainda é um padrão europeu, né? Então é isso, é construído sobre um padrão de beleza europeu, e não só de beleza, né? Então a gente coloca aí
de ética, né, e de forma de ver o corpo também. Então, a gente trabalha no equilíbrio do o que a gente vende ao nosso externo, mas lá no trabalho a gente trabalha muito o nosso psicológico. E a alimentação é a coisa que é mais cobrada, assim, na vida da modelo. Então, você tem que se alimentar bem, você tem que fazer exercícios, porque dependendo do seu perfil, existem cobranças, infelizmente, existem limites. Hoje em dia, há-se essa discussão e a militância, o ativismo para mudar isso, mudar esses padrões de corpos. Mas, por exemplo, numa passarela, num desfile fashion internacional, você tem que ter um perfil de quadril 87, sabe? O meu quadril normal para mim é 95, entendeu? Porque o meu corpo é de um corpo de uma mulher africana, não é o corpo de uma mulher que veio de outro berço civilizatório, né? Então, há essa violência com o corpo, assim, de não pode ser um corpo muito musculoso. Então, a nossa composição corporal é diferente, né? Então, a alimentação, ela é o que é imprescindível, como vai formar a nossa composição corporal. Então, a alimentação mais saudável, a alimentação viva, essa alimentação, que são essas tecnologias ancestrais mesmo, é onde eu vou achar a minha cura no meu emprego, onde eu vou achar esse equilíbrio para não desenvolver, por exemplo, compulsão alimentícia, porque é muito comum entre as nossas irmãs, principalmente, modelos, desenvolver compulsão alimentícia, porque se priva de comer, porque tem que fazer dietas malucas, porque tem que caber numa calça que é 3 vezes seu número, 3 vezes menor o seu número. Então, a alimentação também, eu sinto, principalmente, e eu como uma mulher de terreiro também, vejo quão sacro é o alimento, né, o lugar do alimento, o lugar de você fazer o alimento. Então, essa alimentação, ela vai me propor uma cabeça, um ori mais forte, um corpo mais preparado, né? Também para um psicológico mais preparado para enfrentar esse mundo, esses padrões, saber dizer não, né? Saber como me preparar também o meu corpo para um dia de trabalho, porque é um dia que eu sei que vai ser um dia cansativo, que eu vou ter que me doar muito. Então, é isso, eu acordo tomando um suco de clorofila, isso me dá outra energia, me dá outra sensação. Então, a alimentação, principalmente, ela me ajuda muito, não só nas coisas que eu faço, na capoeira, na Kemet Yoga, no meu dia a dia, mas na moda, principalmente, que é esse lugar onde é muito aplicado ainda o racismo, né? Então, como a gente vê todas essas formas de racismo, nutricídio, então a gente ter essa consciência, essa autorresponsabilidade com a alimentação, é como eu encaro, né? É uma autorresponsabilidade que eu tenho que ter com a minha alimentação, com o meu corpo, que é o meu templo também, né? E não só o lugar onde é o meu trabalho, onde eu efetuo o meu trabalho, que é com a minha imagem, né? Mas também é esse lugar sagrado. Então, na moda, pensar essa alimentação, que é onde eu vou fazer essa composição do meu corpo, estar mais saudável, a alimentação ela é imprescindível, a alimentação viva melhorou muito também a relação que eu tenho com a moda, e se fosse um conselho para quem está na moda, dos irmãos dos irmãos e irmãs que estão nesse meio que ainda é muito fechado, ter essa autorresponsabilidade, esse cuidado espiritual, esse cuidado com a nossa alimentação, esse cuidado com o que a gente ingere, como a gente ingere, né? Por quê, para que a gente ingere, né? E focar nesse nosso propósito que a gente tem, que é de cura, que é de olhar para o nosso passado, que é Sankofa, né? E transformar esses saberes, essas tecnologias ancestrais para a gente se manter nesse mundo que a gente vive. Então, a alimentação é um dos meios mais principais, como a gente já falou, os nossos mestres e mestras aqui citados sempre afirmam isso, né? Na capoeira, como o nosso Seba Baobá ensina, mestre João Grande já falou isso também, né? Capoeira acorda cedo, come muito aipim, então ele tem essa questão da alimentação da terra, do mineral, né? Então, olha só como é importante a alimentação pra gente. Então, tanto na moda quanto na capoeira, em tudo que eu faço, a alimentação ela vai influenciar de modo direto, até da minha forma espiritual, né? Esses saberes da alimentação que a gente adquire no nosso meio de trabalho, no terreiro, seja no seu coletivo, na sua cubata. Então, é isso, assim, se eu fosse responder, seria isso.
não sei se já é esse encaminhamento, mas Ai, agradecer a linda, oportunidade, gente. Muito gratidão, irmãs, pela troca, vocês são referências, assim, eu estou muito feliz, orgulhosa de ver a nossa movimentação. Gratidão, Isa, pela mediação, irmão Macau, sempre muito afiada nas perguntas. É uma honra mesmo estar nessa construção. Irmão Renato, que está aí por trás das câmeras, gastando a onda, dando todas as informações na tela, colocando nossa tela. Toda a comunidade Acubata, o Cupano Africanista, todo mundo que está assistindo. Axé, axé, família. Axé pra gente. E aí me lembrei de uma frase bem conhecida de Marimbani, né? Que ela diz que nossa cultura é nosso sistema imunológico. E mais do que nunca essa conversa mostrou que a nossa cultura é o nosso sistema imunológico, né? E aí já lembrando de Garvey, porque a gente não pode esquecer Garvey, quando Garvey diz que uma pessoa sem história é como uma árvore sem raiz. Então a gente tem aí uma raiz forte da nossa história, que é a alimentação, e a gente precisa se apropriar não só da narrativa, né, que é muito importante para a gente demarcar o nosso lugar, para a gente retomar para o nosso lugar, mas, sobretudo, que essa narrativa ela possa se transformar realmente em proposta de modelo civilizatório para as nossas famílias pretas e para as crianças, né? Acho que a gente tem que pensar muito nessa, introduzir uma alimentação mais natural, mais voltada para o chão, para a terra, né? Para esse sistema imunológico, para as nossas crianças, porque a gente está aqui preparando os caminhos para as próximas gerações, né? E é isso, irmão Macau, vamos lá para os informes, e o que mais você quiser falar, vamos encaminhando aqui o final desse programa lindo. Vamos. Então é isso aí, a gente já, né, estamos aí conversando há um tempo, a gente acha que esse assunto é inesgotável, né? Porque realmente a gente tem bastante coisa para falar, mas é isso, a gente já chegando no final. Eu queria agradecer a todas, né? Eu tenho aqui também muita honra de estar aqui entre essas grandes mulheres pretas que vieram com essas informações novas aí para mim, também a gente poder trocar, dialogar, massa. Também queria dar alguns informes, né, mas pedir aí para as irmãs fazerem as considerações finais, né, para a gente encerrar, e é isso aí, galera. A Aninha já falou, né, já deu essa consideração final, mas para a irmã Bia aí e a irmã Carol, dar sua mensagem aí final, e é isso. Para eu dar os informes e a gente fechar. Então, Vamos que gente, vamos. queria agradecer, foi lindo demais. Eu estava mentalizando assim que desse tempo para eu chegar e para conseguir participar. Eu não cancelei, deu certo. Eu estou muito feliz de estar entre vocês. Eu estou muito feliz da gente estar discutindo. A nossa alimentação também é um assunto urgente. Agora em outubro eu estou fazendo, né? Porque o projeto já existe. O projeto Acoma. O projeto Acoma, ele tem como objetivo discutir a nossa alimentação. Então, é direcionado à galera preta que quer falar sobre alimentação. E eu vou discutir o livro Nutricídio, porque o livro é em inglês, então eu vou traduzir algumas coisas e discutir cada capítulo em cada domingo de outubro. E aí, se alguém quiser participar, é só me mandar um e-mail, que é eu.afrosou, não é sou de alma, não, é sou de ser, @gmail.com, e aí só fala comigo, tipo, Carol, eu quero participar, e a gente vai fazer uns encontros no Google Meet para falar sobre essa questão, né, porque eu acho que é pouco falado, eu já estou um tempo já pensando sobre isso, e da gente também pensar que nutricídio é para além da alimentação, né, a gente tem que conversar outras questões que são super importantes para o nosso povo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo, sabe? Muita gratidão, muito axé. E é isso, sintam-se abraçados e beijados. Irmã Bia, faça suas considerações finais aí, solta sua voz, é nóis. Bom, é só agradecer mesmo
Como eu disse, estar ao lado dessas mulheres que são referências é muito grandioso assim para mim. Essa troca aqui foi um grande aprendizado, compartilhar com vocês o que eu já venho estudando. E é isso, gente. Muito obrigada mesmo por esse espaço e por fazer parte da Cubata. Big Fio de Angola e bora treinar capoeira Angola. Massa, massa. Muito gratificante esse programa, muito bom mesmo. E é isso aí, eu queria dar alguns informes, que aí o irmão já colocou aí também, ó, a campanha de apoio à Escola Quilombista da Andara dos Palmares, que tem atuação lá na Maré, certo? Então, aí, nesse momento aí, no protagonismo do combate dessa crise, tá ligado? Lá na Maré, uma escola quilombista, certo? De uma organização quilombista. Então, é isso aí, a galera compartilhar, puder contribuir, curtir lá, compartilhar a vaquinha, porque é muito importante esse trabalho que os irmãos estão fazendo, certo? Essa escola autônoma, buscando a autonomia educacional do nosso povo. Então é isso aí. Outro papo que eu queria dar é falar um pouquinho sobre o próprio canal Cine Quebrada, que eu deveria ter falado isso no começo, mas eu não falei, mas para falar para as pessoas que o Cine Quebrada, ele é um projeto que já existe também há quase uma década, que é um projeto que nasceu nas quebradas aí do Maranhão, inclusive, né, com o Mil, no Leitão levando o cinema, né, comunitário nas comunidades, na periferia, né, aí em São Luís do Maranhão, e depois esse Cine Quebrada se tornou virtual, né, e por isso que a gente tem aqui esse canal, Cine Quebrada, que é um canal que a gente tem para trocar ideia e também para passar conteúdo, certo? E nosso intuito a gente tem essa aliança, né, junto com os irmãos da Cubata, Big Fio de Angola, e o nosso intuito é sempre aumentar, expandir, certo? Então, falar um pouco do Cine Quebrada. Também queria falar um pouco sobre a rádio RBG, que é uma iniciativa também que já existe há quase uma década, né, de rádio comunitária, mas que agora está nessa nova fase, que é a Rádio RBG, né, que é um trabalho que o Mil já faz há muito tempo, e agora eu estou com o privilégio de ser o radialista, o apresentador do programa Quilombismo Digital, que vai ao ar todas terças-feiras, às 8 horas, onde a gente traz poesia preta, música preta, muito conteúdo, informação, troca com outras diásporas africanas, troca com o continente africano, né? Então, para todo mundo que está aí nos vendo, às 8 horas, terças-feiras, botar o link aí, ó, da Rádio RBG e escutar nosso programa Quilombismo Digital, certo? Por último, eu tinha a última coisa para falar, que agora eu esqueci, mas eu preciso lembrar, calma aí. Certo. A gente teve essa mudança aí, né, de nome da organização, né, Big Fio de Angola. Eu queria que as irmãs que estão aqui, se pudessem comentar como é que foi esse processo, né, de agora ser Cubata Big Fio de Angola. É uma mudança que tem uma questão, né, então mostrar para a gente, falar aí como é que se deu essa mudança, e massa. E é isso aí. E dizer que no próximo programa a gente vai estar aqui nesse mesmo lugar, nesse mesmo canal, nesse mesmo horário, certo? Programa Birimbau, certo? Para a gente falar na próxima semana sobre literatura preta africana, né? Música, poesia e tal. E a gente já tem alguns convidados, inclusive meu irmão Buba, que é guineense, que vai estar aqui também falando com a gente. Então é isso aí. Próximo programa Birimbau vai ser dia 25, certo? Então é isso, as irmãs aí, passam as palavras para as irmãs aí para falar sobre essa alteração aí do nome, por que Cubata, o que significa Cubata, né? E aí depois a gente pode fechar, e é isso aí, galera. Muito obrigado. Kisses and hugs. Saudações, irmão. Só respondendo também que teve o irmão Igor que perguntou se existe algum grupo preto que discute esse tipo de alimentação. A gente falou, acho que apareceu alguns doutores, né, que ele pode pesquisar na internet. Tem um grupo no Facebook, Grupo Alimentação Alcalina, tem a mana Emaê Ama, também, que foi comentada aqui, que o arroba dela no Instagram é Emaê Ama, mas eu acho que tem uma página dela de comida, eu não me recordo aqui como se escreve, mas também você pode pesquisar. O doutor Ares Latam também tem Instagram.
Também tem o Tem Bia Vital, que é da irmã Beatriz, que compartilha as receitas. A irmã AfroSoul também, que compartilha receitas. E tem, bom, diversas, umas referências desse grupo. E se a irmã Aninha também quiser compartilhar também sobre a cubata, mas cubata é um termo de origem Congo, né, que quer dizer comunidade, né, ressignificação, né, desses termos, da acreditar do poder da palavra, né, do que isso significa para nós, do que a gente intenciona para nossa comunidade, né, então a gente tem que saber de onde a gente veio para saber para onde a gente vai, então por isso também da mudança da origem do termo, resumidamente, assim, se eu puder responder. Valeu, gente, gratidão, axé. Axé, massa, é isso, né? Fala aí, irmã. Tem a plataforma Blackflix também, que está aí, irmão, tem informação. Só para complementar a Ana, sobre a mudança do nome, né? Foi uma proposta do irmão Baobá. E antes nós chamávamos Comunidade Big Fio de Angolá e agora nós chamamos Cubata Big Fio de Angolá, que significa a ação de estar em comunidade. E as outras informações a Ana já trouxe e é isso. Massa. É isso aí, o irmão Renato tá mostrando aí a Blackflix, né, que é uma plataforma aí de conteúdos pretos, com legenda e tal. Esse filme aí do Lubumba, inclusive, eu quero ver em algum momento da minha vida, certo? Que deve ser foda, porque o cara era brabo, o Patrício Lubumba era brabo, certo? E vários outros filmes aí, inclusive. Legal, bacana. Muito obrigado, gente, por terem compartilhado aí o tempo de vocês, o conhecimento, essa troca aí que nós teve agora, certo? Muito gratificante de estar nessa mediação aqui com a irmã Isa Preta, certo? Massa também vocês terem falado aí dessa troca desse nome, é muito importante a gente buscar a África no centro, na esquerda, na direita, na frente, atrás, em todas as diagonais possíveis e sobretudo nas encruzilhadas, certo? Então, cada vez mais que a gente possa estar internalizando coisas do continente africano, como trazendo a língua Kikongo para nossas ações no dia a dia, cubata, né, que significa estar em comunidade, mas significa comunidade, mas é bom a gente falar em Kikongo, certo? O que a gente puder falar em Kikongo, a gente falar em Kikongo mesmo, certo? É isso aí, trazendo também essa perspectiva, né? Somos urbanos, somos Angolas, Benguelas, somos Moçambiques, né? Somos FON, né? A gente mostrar também que a diáspora africana é a diáspora onde teve mais relação interafricana, né? Então, quando a nossa África é uma África. Todas as Áfricas são muito diversas, mas particularmente a nossa é uma África muito diversa, e a gente reproduz, no caso, essas heranças civilizacionais que confluíram com a gente aqui nesse lugar, né, desse processo de Maafa, mas que a gente, na nossa capacidade, nossa inventividade de resistir, a gente traz tudo isso, né, junto conosco. Então é isso aí, agradecer Engaçaquidila, certo? Então, Dele, vamos que vamos, a do pé, e é isso aí. Valeu, galera. Brigadão. É nóis.